E eu vou fazer como eu fiz na nossa aula anterior, né? Só que eu vou tentar explicar um pouco melhor as perguntas, né? Sem me preocupar tanto com o tempo, né? Eu vi que na avaliação que vocês fizeram, foi uma sugestão que eu recebi, né? De tentar explicar melhor as questões, né? Eu estava mais preocupado em, não só em resolver as perguntas, né, mas uma quantidade grande de perguntas. Então, eu vou tentar explicar melhor, né? Mais pausadamente e sem essa preocupação de volume, né? Beleza? Então, lembrando para vocês, né? Que a prova de filosofia no Enem, ela envolve um conhecimento de filosofia, e aqui eu coloco junto com a filosofia um conhecimento universal, né, das coisas, um conhecimento geral, né, principalmente de história, porque a filosofia e a história, elas caminham juntas. Envolve interpretação de texto. Todas as perguntas do Enem, elas partem de uma citação, né? Na filosofia, sempre tem uma citação de um texto, seja de um comentador, ou de um filósofo da tradição, né? Filósofo da tradição filosófica. E a partir desse texto é feita uma pergunta. Então, né? Um bom leitor, uma pessoa com habilidade de entender o que o texto está dizendo e conseguir associar essa interpretação com o conhecimento que se tem da filosofia, né? Nem que seja um conhecimento introdutório apenas, né? E também, assim, conseguindo situar essa discussão no período histórico que esse texto está fazendo menção, tem muita chance de acertar a resposta. E a terceira dica, né, que eu volto a frisar com vocês, e isso vale não só para a prova de filosofia, mas para exames seletivos, né, em geral, é a gente, né, tentar separar as possibilidades que são absurdas das possibilidades plausíveis. Né? Tem opções que nós descartamos por não ter nada a ver. Né? E nisso, o nosso conhecimento prévio de um pouco de filosofia, de um pouco de história, nos ajuda muito, né, a descartar aquilo que está aparecendo ali, né, sem pé nem cabeça. Então, geralmente ficamos com duas opções, né, que podem parecer mais plausíveis, né, são mais associativas com o texto. Então, é ter essa calma, né, de olhar para as respostas e separar ali, né, as coisas que estão só para nos confundir daquilo que pode ser realmente uma resposta plausível. Beleza? Vamos lá, então. Eu selecionei aqui na prova de 2019. Né? Se eu me lembro bem, na aula passada a gente fez a prova de 2020, pelo menos uma parte dela, uma parte considerável da prova de 2019, de 2020, e a prova de 2021. Né? Então, nós vamos ver a prova de 2019, se sobrar algum tempinho, né? Talvez não, mas não estou preocupado com isso. Daí a gente faz algumas perguntas da prova de 2018. Certinho? Ah, pessoal,
Vocês podem interromper a minha fala, sem problema nenhum, ou escrever as suas perguntas aí no chat. Vamos lá, então. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos, sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza, do que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Esse autor aqui, ele não é um filósofo da tradição, né? É um comentador, um professor. E as opções de respostas aqui, aliás, vamos ver aqui a premissa, né? A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica: relativismo cognitivo, materialismo dialético, racionalismo cartesiano, pluralismo epistemológico, existencialismo fenomenológico. Aqui nós temos várias opções que nós podemos descartar de cara, né? De cara, assim, a gente descarta duas coisas aqui. Né? Materialismo dialético, que é aí o método empregado por Marx na sua análise da sociedade do século XIX, do século XVIII, século XIX. O materialismo histórico utiliza desse método dialético. Então, aqui, nós descartamos de cara, né? Isso é uma metodologia marxista ou marxiniana. Então, isso aqui está todo mundo de fora, né? Aqui não tem nenhuma menção à crítica marxista da sociedade. Então, tiramos isso aqui. Existencialismo fenomenológico. O existencialismo é a corrente filosófica do século XX, do pós-guerra, que se pergunta sobre a condição humana no mundo, sobre a morte, sobre o ser. Como o Sartre, o maior expoente dessa corrente, se pergunta, o homem está condenado a ser livre. Então, o existencialismo se preocupa assim com questões intrínsecas à existência humana, no sentido de problematizar a condição humana no mundo, a partir do indivíduo, né? Não a partir da sociedade, do coletivo, da política, nem tanto também pela história, mas pela condição do ser humano no mundo, como um ser no mundo. Então, isso aqui também a gente pode descartar assim de cara, né? Porque aqui, o que nós temos nesse texto aqui, né? É uma reflexão antropológica, né? No sentido de que nós temos aí, né? O Humboldt, fazendo uma análise dos povos nativos da América do Sul.
analisando-os, vendo-os, né, a partir de uma ótica de colonizador, né? Esses índios aí, né, como é que eles podem não explorar essa riqueza natural, né? É uma visão bem colonizadora, né? Bem colonizadora. Uma visão bem exploradora da natureza, né? Se permite ter uma reflexão, né? A gente olha para a floresta e vê madeira, né? E vê recurso, vê riqueza, sei lá, né? Está muito presente hoje, né? Lá na região norte do Brasil, né? Onde temos estados com um grande território de florestas. Nós temos lá essa presença parasitória de garimpeiros ilegais, gente que explora madeira, né? Esse pessoal olha para a floresta, né, como sei lá, carrapatos olham para um cachorro, né? No sentido de sugar o máximo possível. E os povos que moram na floresta, os povos nativos, né, ou descendentes deles, têm uma relação diferente com a natureza, né? Não de exploração, né, mas de uma vida mais harmônica com a natureza. E a visão do Humboldt é uma visão do homem que vê a natureza como um objeto, né? Como algo a ser explorado a partir de uma interpretação que vê o mundo como uma coisa. De vez em quando dá uma olhada aqui, né? Já aconteceu na pandemia, né? Muita aula online, né? E a online sabe como que é, né? Todo mundo fica meio quietinho. E eu dando aula lá, pá, né? E eu tava sem internet já fazia meia hora. Né? Eu não tava olhando o celular também. Então, depois disso, fiquei meio traumatizado, né? É, então, a partir dessa breve explicação aqui, vamos ver, continuar vendo aqui, né? O que essa visão do Humboldt expressa, né? É um relativismo cognitivo. O texto não está falando de epistemologia. Epistemologia, né, é aquela reflexão sobre a origem do conhecimento, né? O conhecimento vem de uma ideia da razão, de ideias naturais, ou vem da experiência, né? Qual que veio antes, né? A razão, a capacidade da razão ou a experiência? Esse é um exemplo de uma reflexão epistemológica, né? Isso aqui não está no texto, né? Assim como esse pluralismo epistemológico, né? Não está aqui também. A visão que o Humboldt expressa é a visão do racionalismo, né? O racionalismo cartesiano se refere a René Descartes, filósofo francês, né? Entre o século XV e o século XVI, que via, né, o mundo a partir da ótica de um relojoeiro, né, com um mecanismo. O mundo é um mecanismo, é uma engrenagem, né?
se a gente conseguisse olhar por dentro das coisas, quase nós veríamos as rodinhas, as engrenagens girando, né? O mundo é algo a ser esquadrinhado pela razão. Essa visão racionalista vê o mundo a partir de uma ótica, né, centrada no ser humano, em que a natureza ela figura aí como um objeto. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Eu não sei o que vocês acharam dessa pergunta, se tiveram alguma opinião diferente, tá? Vocês gritem aí, tá? Essa pergunta aqui eu acho que ela é mais fácil. Acho que o texto anterior, essa 3, tá com uma numeração assim pulada, né? Porque nessa prova de 2019 as perguntas eram misturadas, né? Então, as de português, a história, geografia, as humanidades, né? Estavam misturadas, né? Por isso foi pulando aqui os números, a numeração. Então, a gente começou na pergunta número 3, né? Que era, na prova de 2019, a primeira pergunta de filosofia. Então, a primeira, né? Trabalhava aí com conhecimento filosófico, né? No sentido de que quem não sabe nada de filosofia realmente não saberia responder, né? Não saberia responder. Ia ter que escolher uma e chutar, né? E quem é você no pênalti, né? Quem que é você no pênalti, né? O Gabigol, que não erra um pênalti? Ou sei lá, né? Aquele zagueirão grosso que cada chute é uma minhoca que sai do gramado, né? Então, essa pergunta aqui, ela tinha uma exigência de um conhecimento filosófico. Essa pergunta aqui, assim, a segunda pergunta de filosofia, ela é mais fácil, no sentido de que não mobiliza tanto, né, conhecimentos filosóficos, mas uma interpretação de texto. Né? Claro que tem aqui uma ideia filosófica, mas eu acho que uma boa pessoa, um bom leitor, né, conseguiria responder sem problemas. Esse filósofo aqui já é um cara da tradição filosófica, né? O Derrida. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que dirija a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte, uma poética, mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Olha que texto bonito, né? Texto bonito. Né? O Derrida aqui está falando sobre reconhecer o outro, né? De acolher o outro. E isso pode parecer trivial para nós, porque nós somos brasileiros. Nós já somos assim, né? Ou pelo menos, em boa parte do país, nós somos assim.
né? Eu morei no Ceará, né, antes de morar aqui em Abelardo do Luz, e antes no Ceará, eu morava no Paraná, né? Morava na região de Curitiba. Curitiba, o curitibano, né, nascido em Curitiba, é um povo meio frio, né? É um povo meio frio, um povo que não conversa com estranhos. Né? Você está no ônibus em Curitiba, né? Se você conversa com um homem é, ou com uma mulher, você, digamos assim, parece que está sediando, né? Não se conversa com as outras pessoas em Curitiba, assim, no ponto de ônibus. É meio estranho a, como os curitibanos reagem a isso, né? Você pergunta para um curitibano como é que você faz para chegar em tal lugar, ele responde é, é, a sua pergunta. Acabou, né? Pronto. Para você chegar lá, você faz isso. Pronto. No Ceará, onde eu morei, o povo lá é diferente, sabe? No sentido de a mesma pergunta, como eu faço para chegar em tal lugar? Eles respondem de outro jeito, eles respondem como chega, né? Mas pergunta, pô, tu tá perdido, tá tudo bem, da onde você é, né? Não só perguntam se tá tudo bem, aliás, só não respondem, não apenas respondem a pergunta onde fica o lugar, né? Mas perguntam se tá tudo bem, né? Se pode ajudar alguma coisa, né? Um pessoal bem acolhedor, bem acolhedor. Puxa muita conversa. No começo lá eu achava até meio assim que eram intrometidos, né? No sentido de ficar perguntando, mas não era para fazer uma inquisição, né? Era simplesmente uma forma de acolher, né? Aqui em Abelardo, não nessa proporção do Ceará, né? Mas o pessoal também é bem acolhedor. Aqui as pessoas se encontram assim na calçada, estranhos, né? E falam bom dia, boa tarde. Isso é impensável, assim, né? Em alguns países europeus, né? O Derrida é um europeu, é um francês, né? Então, o Derrida aqui está falando, né? Que, que acolher o outro, no sentido de identificar que diante de você existe um outro ser humano, né? É o começo para muitas coisas. É o começo para muitas coisas, né? Então, dado isso, né? Vamos lá. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de, né, possivelmente aqui nesse ano, 2019, estava falando sobre a aquela tragédia horrível que estava acontecendo, né? E acontece muito ainda hoje, né? Mas naquela época estava muito presente a tragédia dos libaneses, né? Vocês vão lembrar disso, que muitos imigrantes fugiram lá da guerra, né? Em embarcações clandestinas e morriam no mar, né? Chegavam na costa de países da Europa,
em condições precárias, né? Enfim. E naquela época, acharam o corpo de um menininho, né? De uns 5 anos, na beira da praia. Essa imagem correu o mundo, né? Causou muita comoção. Eu lembro que nessa época, inclusive, eu coloquei no meu perfil no Facebook uma mudança dessa foto, né? Algum artista modificou essa foto, né? Em vez de ele estar morto, em vez do menino estar morto, afogado, abandonado na praia, né? Ele recriou a foto dele dormindo numa cama, que é onde ele devia estar, né? Mas ele morreu fugindo do horror da guerra, abandonado no mar, né? Enfim, uma tragédia enorme, né? Esse verdadeiro êxodo de imigrantes que fogem e são, né, muitas vezes mal acolhidos, né? São discriminados, sofrem preconceito, né? Eu não sei como é que em Concórdia, por favor, alguém responda essa minha pergunta, né? Mas aqui em Abelardo tem muitos haitianos, muitos haitianos. E eu não sei se eles são bem acolhidos, né? Eu fui bem acolhido para o povo daqui, né? Os haitianos, eu não sei dizer, mas eu acho que não. Então, vamos lá. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe necessidade de anulação da diferença, cristalização da biografia, incorporação da alteridade, supressão da comunicação, verificação da proveniência. Veja que essa opção C, ela já salta aos nossos olhos como uma opção correta, né? Porque o Derrida não está falando que a gente tem que considerar o outro idêntico a nós. Não, né? Não há uma anulação da diferença. Essa opção B aqui, ela aparece naquele critério que eu disse, né? De algo totalmente estranho. Cristalização da biografia. Eu nem sei o que é isso, né? Alguém, acho que precisava colocar 5 opções, né? E inventou essa aqui, né? Isso aqui não é algo filosófico, né? Isso é uma palavra, são duas palavras, dois termos colocados juntos que não fazem sentido nenhum, aparente, né? Isso que parece mesmo, nossa, eu preciso ter mais uma letra, né? Tem que ser 5, né? A, B, C, D e E. Cristalização da biografia. Isso aqui não diz nada, né? Supressão da comunicação, suprimir, né? Deixar de lado, é abafar, suprimir, né? E não é isso, né? Isso não está no texto. Suprimir a comunicação, pelo contrário, né? Há uma comunicação, né? Aqui, ó, como você se chama? Olhar para uma pessoa que você não conhece e acolhê-la com um olhar, com palavras, né? Gentis, e se importar com essa pessoa, né? De perguntar, e como é que você se chama?
Isso não é uma verificação da proveniência no sentido de que, né? Eu quero saber de onde ele veio, né? Para dizer quem é ele, né? Acho que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que não é um inquérito policial, um fichamento, um controle de fronteiras. Mas isso, né, é uma arte de acolher, é uma arte de, de reconhecer as pessoas, né? Acho que a gente tem que ser, acho que o que o texto está falando aqui, né, indiretamente, é que nós precisamos ser gente, nós precisamos ser humano, nós precisamos nos humanizar mais, né? Aqui está falando de incorporar, no sentido de acolher o outro, uma incorporação da alteridade. Vocês viram que essa pergunta bastava ler, né, entender o que está dizendo e ver ali a resposta que se encaixava, certo? Pronto, mudou aqui. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras, que nesse caso são leis ou normas. E tais regras têm por objeto o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Vou ler aqui para vocês chegarem melhor. Esse autor aqui, o Abaniano, Nicola Abaniano, é um professor, né, que fez um dicionário de filosofia. O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se à aplicação de códigos legais, regulação do convívio social, legitimação de decisões políticas, mediação de conflitos econômicos ou representação da autoridade constituída. Bem, vamos lá. Tem alguém aí que quer ingressar no curso de Direito? Deve ter, né? Sempre tem, né? Alguém que queira fazer o curso de Direito. Um curso bem legal, né? Muito interessante, Direito. Desde o pensamento grego, desde Aristóteles, né? A filosofia se pergunta, questiona, reflete, problematiza o que seria, né? As leis, para que servem as leis? Como que nós devemos nos relacionar com as leis? E aqui o Abaniano, ele está falando sobre o sentido fundamental do direito, que é, ó, no começo do texto já está assim, deixando bem claro, né? O que ele está falando aqui? Em sentido geral e fundamental, ou seja,
Fundamento. Fundamento, o que que é? O que mantém em pé. Certo? É o que está na raiz da coisa ali, sustentando a coisa. Isso é fundamento. É o que mantém em pé. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana. Isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Diante disso, vamos lá. Qual que é a resposta correta? Aplicação de códigos legais, regulação do convívio social, legitimação de decisões políticas, mediação de conflitos econômicos, representação da autoridade constituída. Né? Essas duas últimas aqui a gente pode descartar, né? Porque o direito, no seu princípio, no seu fundamento, não nasceu para isso, né? Essas coisas, elas vão aparecer no direito, mas não no seu fundamento, não na sua raiz. Então, vamos lá, pessoal. Qual que seria a resposta correta? Alguém chute aí. A, B ou C? Chute não, né? Eu acho que está escrito aqui, né? Está escrito ali. Qual que é a resposta correta? Digitem aí. Muito bem, Tiago De Luca. Pode tirar a interrogação e colocar uma exclamação. É a regulação do convívio social. Por isso que existe a lei. É para permitir a convivência humana. Né? É permitir que a existência humana se dê de uma forma mais segura. É para isso que existem as leis. É para isso que existe o direito. E vejam, está escrito aqui, né? É a técnica da coexistência humana. Coexistência humana, convívio social. Coexistência dos homens, convívio social. Essa é uma pergunta ali, ó, que ao fazer a prova, você tem que acertar, no sentido de que, né, é uma pergunta que dá para responder de boa, assim, né? Claro, né? Existem outros fatores que interferem, né? Às vezes você está nervoso, sei lá, né? Está cansado, enfim. Isso aumenta a sua possibilidade de errar, né? Mas essa pergunta está no bolo daquelas que a gente tem que tentar acertar. É bom acertar, porque muita gente vai acertar essa pergunta. Entende? E isso é a mentalidade de concurseiro, né? É uma pergunta, você tem que acertar, porque muita gente vai acertar isso. Nossa senhora, eu fiz muito concurso na minha vida. É, eu sei que não é fácil, viu, gente? É uma luta, né? E eu digo para vocês, viu? Assim, falando mais livremente, né? É, vocês se preparem, façam o seu melhor, né? E você só vai ganhar. Né? Se você passar, você ganha. Se você não passar dessa vez, você está adquirindo experiência. Né? A gente não pode ir com essa mentalidade, né? De que as coisas tem que ser agora, né? Eu acho que não, né? Tem que se preparar, tem que estudar. Mas até é, é, é,
se não der certo, né, você está ganhando experiência, você está se preparando, né, para a próxima já. Porque, né, esse não vai ser o único concurso que vocês vão fazer na vida, né? Mais para frente, vocês vão fazer outros concursos na vida. Então, tudo isso vai agregar para vocês. Vamos lá. Um texto aqui do Agostinho de Hipona, O Livre-Arbítrio, citado no livro desse professor aqui, o Danilo Marcondes. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, porque deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Então, aqui nesse texto, né, está falando sobre por que Deus deu ao homem a liberdade, no sentido de que nós somos livres até para pecar. Né? Da onde vem ou o que legitima a nossa liberdade de pecar? É, talvez isso seja algo meio enviesado meu, né? Porque eu tenho uma interpretação um pouco mais crítica em relação a essa visão cristã do mundo, né? Por que o Agostinho está dizendo assim, olha, Deus deu a liberdade para a gente. Só que a gente não pode ou não deve pecar. Né? Deus nos deu a liberdade para nós seguirmos os mandamentos divinos. Ou seguirmos a vontade de Deus. Tem até meme sobre isso, né? Não sei se vocês já viram. Esse texto aqui está falando que a punição, né? Porque o pecado, na ótica cristã, ele vai gerar uma punição. Né? Os pecadores vão para o inferno, né? Então vocês se cuidem, viu? Ai, meu Deus. Desculpem, eu não posso ser tão cínico assim. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustentam que a punição divina tem como fundamento o desvio da postura celibatária? Não, né? Claro que o padre que quebra o celibato, né, que pula a cerca, ele vai para o inferno, mas aqui não está falando de celibato, né? Não está falando aqui de castidade.
Está falando sobre uma condição humana do pecado. Ah, hoje é o último dia de setembro, hein? É hoje ou amanhã? É hoje. É hoje. Hoje acaba o NoFap September. Mas ele não está falando disso aqui, ele não está falando de celibato. Ele está falando aqui de desapego, sobre afastamento do desapego. Não, isso aqui também está totalmente fora, né? Não, não tem nada a ver, né? É, essa pergunta, ela entra também naquele universo que eu disse, de entender bem o texto, né? Se você lê bem o texto, interpretar também as respostas colocadas, a gente consegue responder de boa. É, aqui está falando de prática de sacrifício, está falando aqui para sacrificar um cordeiro, sacrificar um cabrito em tal data? Não. Ele está fazendo uma citação do Velho Testamento, falando sobre algo sobre o Velho Testamento. Não, não falou em nenhum momento aqui de versículo, capítulo da Bíblia. O que ele está falando aqui é que nós vamos ser punidos por Deus porque nós não sabemos o que é o bem ou o mal. Nós precisamos de Deus para nos dizer o que é o bem e o que é o mal. Deus nos fez livres para fazer o bem ou fazer o mal. Mas se você fizer o mal, você vai ser punido. E o bem, então, é isso o que Deus diz que é correto. Entenderam aqui a lógica do texto? Né? Deus fez a gente, segundo o texto aqui, tá? Deus deu para nós a liberdade de fazer o bem e fazer o mal. Mas se fizer o mal, pum. Então, seja bonzinho, faça o bem, que é aquilo que eu digo que é o bem. Né? Você não sabe o que é o bem. Você precisa que eu, Deus, diga para você o que é o bem. Espero que eu não vá para o inferno por causa disso. Viu? Né, Pete? Mas apesar que no inferno devem estar toda a galera mais legal, né? No céu deve estar o povo mais chato, né? Sim, mais chato não, né? Né? Mas assim, sei lá, tocando arpinha, olhando as nuvens, né? Acho que no inferno é que tem show de rock. Todos os caras bacanas. Assim, bacanas no sentido de são legais de conversar, né? De trocar uma ideia. Devem estar no inferno, né? Não estou falando das pessoas ruins, né? Isso aí, não. Isso aí. Também deve estar no inferno, mas num círculo diferente do inferno. Então, o inferno do Dante tem camadas, né? Eu acho que essa galera que. Ah, não, eu estou só falando besteira. Para Maquiavel, quando um homem
decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. É a professora Maria Lúcia Aranha, no livro Maquiavel, A Lógica da Força. O que o Maquiavel está dizendo aqui? Aliás, o que a Aranha fala sobre o Maquiavel? O que a Aranha fala sobre o Maquiavel? Ela está falando que o Maquiavel ele fez uma dissociação, ele separou aquilo que é uma ética individual, no sentido de que é o comportamento moral tomado pelo indivíduo em sociedade, das decisões de um chefe de Estado. Um chefe de Estado, de acordo com Maquiavel, ele não é uma pessoa comum. Aquilo que é o bem e aquilo que é o mal para um chefe de Estado não é a mesma coisa para as pessoas comuns. Né? O que a nossa mãe ensinou para a gente? Que mentir é feio. Que mentir é feio. Né? Que nós não podemos mentir. Não é, Ana Carolina? Não é, Ricardo? Que mentir é feio. Só que, na política, em se tratando de governar, considerando-se os fins a serem atingidos, o bem pode ser mentir. Ou seja, na política, aquilo que é o bem comum das pessoas comuns, né, é diferente. Tá? O Maquiavel está dizendo que na política, para um chefe de Estado, a mentira talvez seja o bem. Por isso que Maquiavel é o pai da política moderna. Porque o Maquiavel, ele coloca as coisas às claras, né? Fala que a política é assim mesmo, né? Quem viu aquele debate de ontem, não sei se vocês assistiram o debate ontem, eu digo para vocês, né? Ganhou quem foi dormir cedo, né? Quem ficou assistindo perdeu, né? Perdeu tempo. Porque, olha, era um vendo quem que, né, mente mais que o outro, pelo amor de Deus, né? E, e essas pessoas, né? Mentir é tão natural quanto respirar, sabe? Mentir não causa nenhum tipo de constrangimento, né? Quando a gente mente, a gente fica todo sem jeito, né? Né? Quando a professora olha nos seus olhos, pergunta se você colou uma prova, antes de abrir a boca, você já se denuncia, né? Se alguém olha nos seus olhos e pergunta aí, fulano, você colou na prova. Gente, né? Você faz um político, ele vai te convencer, né? Que não, né? Que tá tudo certo, né? Enfim.
Ah, o texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção, na separação entre idealidade e efetividade da moral, nulidade e preservabilidade. Nossa, eu nem sei se existe essa palavra, viu? Preservabilidade. Por que não falou preservação da moral? Da liberdade, perdão. Eu não sei. Quando a gente vê as coisas na internet, assim, né? Ainda mais nesse período aí, né? Desse atual governo, né? As coisas são meio suspeitas, né? Assim, não vou falar sobre isso. Nós estamos quase às vésperas da eleição. Pode ser crime eleitoral falar essas coisas. Ilegalidade e legitimidade do governante. Verificabilidade e possibilidade da verdade. Objetividade e subjetividade do conhecimento. Olha, o texto aqui está falando muito claramente que há uma dissociação, há uma separação entre a ideia daquilo que é moral e do que efetivamente é moral. Né? Então, aqui a resposta correta é a letra A. Vou te fazer aqui uma prova. Se eu estou certo em dizer que essa palavra existe ou não. Eu acho que não existe. Vamos verificar. Existe um site que vocês podem utilizar na hora que vocês forem estudar, né? Fazer prova, trabalhos, aliás, né? Prova não, trabalhos. Se você tem dúvida que uma palavra existe, o que você faz? Você procura no Volpe. Não o Thiago Volpe, mas o Volpe com P mudo, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. O Volpe é da Academia Brasileira de Letras. Então, aqui tem muitas coisas interessantes, tá? Aqui, vocabulário ortográfico. Vamos procurar se a palavra existe ou não. Se ela existe, ela está aqui. Busca no vocabulário. Digite uma palavra. Como que é? Preservabilidade. Caramba. Preservabilidade. 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 Existe, ó. Falei besteira, ó. Substantivo feminino. Então, burro sou eu que não sabia que existe essa palavra preservabilidade. Eu achava mais fácil falar preservação, né? Mas tá bom. Mas pelo menos vocês agora sabem que existe esse site. Né? Vocês vêm aqui em busca no vocabulário e descobrem se a palavra existe ou não. Por que eu digo isso? O corretor ortopédico,
ortopédica. Desculpa, acho que é o horário. Cansado já. O corretor ortográfico, se fosse ortopédico, seria bom também. Corrigir a postura da gente. Né? O corretor ortográfico lá do editor de texto não tem todas as palavras que existem no mundo. Ele tem um vocabulário mais limitado. Às vezes, o editor de texto chama atenção para uma palavra que possivelmente está errada, e talvez não esteja errada. Simplesmente não está no banco de dados. Né? Pois bem, gente. Vamos encerrar, então. Já são 9h30. Eu fui mais devagar hoje, né? Só fez 6 questões. Aí o pessoal da coordenação aqui está colocando a lista de presença. Então, vocês assinem a lista de presença. Espero que vocês tenham sucesso aí na prova. Tem um pouco de sorte também, né? Sorte por quê, né? Porque às vezes cai aquilo que a gente não estudou, né? Então não é uma prova que diz se a gente presta ou não, né? Essa prova não mede o valor de vocês, né? Existem muitos fatores que estão junto na prova. Claro que a gente tem que se preparar bem, né? Mas tem também um pouquinho de sorte, né? No sentido de que ninguém sabe tudo, né? Nós temos as nossas preferências, as nossas facilidades, e às vezes cai aquilo que a gente tem mais facilidade, né? Às vezes não cai aquilo que nós temos mais facilidade. Então, um pouquinho de sorte sempre ajuda, né? Por exemplo, né? Só uma piada, né? Só para dar tempo de vocês assinarem aí, né? Quem estava comendo, né? Estava com a mão suja, né? Tem, aqui é o que vocês, né? Estudaram, e aqui é o que não estudaram, né? Se cai isso aqui na prova, né? Aí ficou complicado, né? Mas se cai aquilo que a gente estudou, né? Melhor, né? Ai, ai, que piada de tiozão, né? Gente, valeu. Boa noite para vocês. Para quem for votar amanhã, bom voto. Coloquem no voto as suas esperanças, não a sua mágoa ou frustração, né? Coloquem as suas esperanças. Então, eu faço votos aí de que seja uma decisão consciente, né? Para todos nós. Um abraço para vocês, boa noite.